Olá, pessoal. A gente vai começar aqui, vai fazer aqui hoje uma apresentação de um trabalho que a gente vem desenvolvendo pela UF, em parceria com a UFSC e a Unipampa. É um trabalho de extensão da nossa universidade, e o nome dele é Matemática das Epidemias. Assim que surgiu, começou, essa pandemia do coronavírus, a gente não podia mais executar os nossos projetos de extensão, que ele dependia fortemente da gente ir até as escolas, e aplicaram e desenvolveram um projeto que chamava Acessibilidade no Ensino da Trigonometria. A gente precisava estar nas escolas para poder aplicar o projeto. Como o ensino se tornou remoto, a gente não tinha mais como executar o projeto e estava pensando o que, que a gente podia fazer em prol da comunidade e que tivesse, de acordo com o momento que a gente estava vivendo. Então, a gente pensou em aproveitar, esse momento para poder divulgar a atuação da matemática, a aplicabilidade da matemática no combate à própria pandemia. Então, a gente, de maneira online, de maneira remota, a gente conseguiria divulgar, a importância da matemática no combate à pandemia. E esse projeto vem sendo desenvolvido desde o ano passado, desde o início da pandemia mesmo, e a gente fez aí alguns folders de divulgação, fizemos perfil no Instagram, no Facebook, todos eles vão ficar divulgados aqui no final da palestra. E estou aqui também com a colaboração do Rodrigo e da Giovana, que estão participando do projeto. A Giovana é uma bolsista do projeto, e estão atuando, fortemente nessa divulgação, porque é importante que as pessoas vejam, o quanto que a ciência, o estudo, o aprofundamento na pesquisa é importante em momentos como esse. Então, a matemática ela é usada aí nesse caso, para prever, para a gente poder se planejar num momento como esse, de como combater a pandemia, como que a gente precisa, qual a nossa postura, diante da pandemia. Então, compartilhando aí com vocês, a tela, qualquer problema vocês podem me falar. Vocês conseguem ver a tela inteira agora? Dá para ver a tela inteira? Conseguindo sim. Ok. Então, aí, nosso início do nosso folder da matemática das epidemias, a gente começa fazendo a seguinte comparação, Quando a gente tem aí uma bola quicando, esse kick da bola, ele tem uma trajetória, que está aí, no caso, em vermelho, E... Ups, que está, no caso, em vermelho. E essa trajetória, por exemplo, se você faz alguma intervenção no kick da bola, no momento em que a bola está subindo, a gente vai fazer o quê? A gente vai diminuir o kick da bola. Se a gente faz uma intervenção, aplica uma força na bola, no momento em que a bola está descendo, aí a gente vai aumentar o kick da bola. Então, a dengue, por exemplo, é um exemplo de uma doença, que ela tem um ciclo. Então, tem momentos que a quantidade de mosquitos e a quantidade de casos aumenta, e tem momentos que a quantidade de casos diminui. Existe um momento ótimo para se fazer uma intervenção, de entrar com a campanha contra o mosquito da dengue. E o momento ótimo é exatamente no momento em que a quantidade de mosquitos e a quantidade de casos está subindo. Isso vai influenciar fortemente no próximo pico da doença. E matematicamente a gente faz esse estudo para ver em qual momento nós estamos na trajetória, da doença, da dengue, do ciclo da dengue. Com esse planejamento, a gente vê qual que é o momento ótimo de vir entrar com essas campanhas de intervenção. Então, a matemática a gente pega, equações para pegar o que está acontecendo fisicamente e descrever através de equações. Então, com isso, a gente sabe melhor como se planejar. No caso da doença, da Covid-19, a gente constrói também um modelo matemático para poder ver qual que vai ser a trajetória dessa doença. No caso, não tem mosquito, é um vírus, e a gente vai conseguir mapear aí como está essa doença através da quantidade de pessoas infectadas. E a gente vai dividir a população em 4 grupos, por isso que o nosso modelo chama CIR-M. Cada uma dessas iniciais indica um dos grupos que as pessoas vão estar.
elas podem estar no grupo dos suscetíveis, no grupo dos infectados, no grupo dos recuperados ou no grupo dos mortos, das vítimas da doença. Então, no caso, cada uma das pessoas está exclusivamente em um desses grupos, e aí a gente escreve aí, dependendo da variável T, quer dizer, né, a pessoa infectada, ela hoje está infectada, mas daqui a 15 dias ela já vai estar entre o grupo dos recuperados, e aí, no caso, a gente pode dizer, né, que esses parâmetros variam de acordo com o tempo. Com o passar do tempo, hoje você é um suscetível, amanhã você pode estar infectado da doença, e mudar de grupo, por isso que há uma dinâmica e a gente precisa trabalhar para fazer essa previsão. São 4 equações, elas são um pouco complicadinhas, não vou entrar a fundo, só para poder dar uma noção do que essas equações dependem, né? O grupo dos suscetíveis, por exemplo, ele vai depender da taxa de contágio, né? O crescimento ou o decrescimento dele vai ser, olha, tem um sinalzinho de menos na frente aqui da equação. Vocês conseguem ver meu cursor? Tem um sinalzinho de menos aqui na frente da equação, ele varia ao contrário da taxa de contágio. Quanto maior é a taxa de contágio, mais vai diminuir o número de suscetíveis, porque mais pessoas vão ficar infectadas e o número vai diminuir rápido, tá? Esse Czinho aí é a taxa de contágio, é a taxa com que a doença é espalhada na população. Esse Rzinho aí é a taxa de recuperados e esse M é a taxa de mortalidade da doença. Então, cada um desses grupos varia de acordo com essas taxas, e essas taxas elas são próprias da doença. Com essas 4 equações que a gente constrói, né, usando essas variáveis do problema, a gente forma 4 gráficos para cada um desses grupos. Em especial, esse gráfico amarelo é um gráfico que foi mostrado muito nos jornais. Então, esse gráfico amarelo, ele está mostrando no decorrer do tempo como se comporta o número de pessoas infectadas. Então, existe aí um momento em que a gente tem o máximo de pessoas infectadas, que a gente chama de pico do número de infectados. Nesse caso, era onde a gente precisava prever, né, para a gente não ultrapassar a capacidade dos hospitais, que era esse o problema principal. Essa doença é uma doença que precisava de um suporte, né, médico, né, na maioria, em alguns casos, né, precisava de um suporte médico, e a gente tem um limite de pessoas que as UTIs, que os hospitais conseguem atender. Então, no caso, o que a gente menos queria é que esse pico do infectado estivesse acima da capacidade dos hospitais. O jeito que a gente tinha de trabalhar isso era tentar achatar essa curva com algumas intervenções importantes para a gente conseguir passar por esse momento. Então, aí no caso, a gente fez, inclusive, né, um site em que a gente conseguia mexer com esse Czinho, que é a taxa de contágio. E quando a gente mexe com essa taxa de contágio, se a doença ela é mais contagiosa ou menos contagiosa, dá para ver diretamente, né, que esses 4 gráficos, eles vão mudar um pouco a estrutura dele, a estrutura, assim, o modelo deles continua mais ou menos o esboço mesmo, mas essa curva, por exemplo, se a taxa de contágio diminui, essa curva amarela, esse pico de infectados, ele tende a achatar, a ficar menor. Então, aí é, né, o gráfico representando, né, o que a gente deseja. A gente deseja que com a taxa de contágio menor, por exemplo, 0,1, esse pico se achate, né? Ele fique menor, essa curva amarela, e não ultrapasse, assim, a capacidade das UTIs. E para expressar, né, um número importante que também foi bastante falado nos jornais, é o número próprio da doença da Covid-19. Cada doença tem esse número de reprodução. Ele depende diretamente das taxas de contágio, de recuperação e de mortalidade, que é própria da doença. No instante zero, assim que a doença se inicia, quando tem só um contaminado, ninguém está fazendo nenhuma medida tomando nenhuma medida sanitária, nem afastamento, nem utilização de máscara, nem distanciamento, nem utilização do álcool em gel. Esse R0 representa esse número no instante inicial da doença. E ele vai mudar, né, de acordo com o tempo, e a gente vai chamar ele depois de RT. Esse momento é como se fosse no T igual a zero, no instante zero da doença.
A Covid-19, o R0 dela é 4. É um número altíssimo, porque cada pessoa infectada tende a passar para mais 4 pessoas. Então, se a gente conhece bem, estudou bem a questão do crescimento exponencial, a gente vai ver, né, que a primeira pessoa passa para 4, essas 4 próximas pessoas vão passar para 4 vezes 4, para 16 pessoas. E se a gente faz essa etapa 10 vezes, em 10 etapas apenas, a gente vai ter mais de 1 milhão de infectados, que é um número altíssimo, né? Então, por isso, por causa desse R0, é que quando estava na doença lá no início, já estavam tentando, né, alarmar todo mundo sobre o potencial, né, de risco dessa doença, porque esse R0 é altíssimo, é muito maior do que o da gripe comum. E, além disso, né, tem outros agravantes, sendo um vírus novo, desconhecido, a gente não tem aí, né, anticorpos, essa parte a gente não entra tanto em detalhes. Nossa parte mesmo é o estudo dessa transmissão matemático em si. Aqui a gente tem essa curvinha roxinha, que ela mostra a curva exponencial. Se por acaso não acabasse o número de suscetíveis, né? Porque à medida que vai passando o tempo, os suscetíveis vão passando para outros grupos e vai diminuindo. Então a taxa de contágio também vai diminuindo, né? Você tem menos pessoas para contaminar da doença. Mas se isso não acontecesse, né, colocando só uma função exponencial, a gente tem aqui, ó, esse formato roxinho, tá? O início do número de infectados, ele cresce semelhante a uma função exponencial. Então, quando nesse R0 é 4 no início da doença, ele demora um pouco para baixar, o número de infectados cresce exponencialmente, cresce muito rápido. E o número 4 é um número alto, então por isso que é uma situação preocupante. No caso, o jeito que a gente tem para diminuir esse número de reprodução, né, agora a gente passa a chamar ele de RT, porque com o tempo a gente percebe o problema da doença e começa a tomar algumas medidas sanitárias. Esse RT, né, que é o número efetivo de reprodução no instante agora, né, quantas pessoas cada infectado está transmitindo a doença. Vai diminuindo, tende a diminuir. Primeiro, porque algumas pessoas passam para o grupo dos recuperados, né, mudam de grupo. Segundo, pela adoção das medidas sanitárias, né, que é o isolamento social, a pessoa que fica mais em casa, né, se distancia nas filas, usa máscara, usa álcool em gel. Então, algumas medidas sanitárias tendem a fazer esse número diminuir. Por isso que é tão importante, né, a gente ter, né, essas medidas. E, além disso, né, outra forma que hoje a gente já dispõe é a vacina, que a vacina ela ajuda também, né, diretamente na diminuição do número efetivo de reprodução. Esse número, pensem comigo, né, se a gente tem o RT igual a 1, cada infectado transmite a doença para mais uma pessoa, o número de infectados sempre vai permanecer o mesmo. É essa linha amarela aqui do meio. Se ele está maior do que 1, a doença, né, os infectados tendem a continuar crescendo. Se ele está menor do que 1, tende a diminuir. E o nosso objetivo é sempre mandar esse RT para baixo de 1 para a gente tentar erradicar a doença, né? Ou ao menos diminuir para uma quantidade razoável. Para isso, a gente entra aí com essa intervenção, né, da vacinação. A vacinação, ela vem aí, no caso, ajudar, né, com que as pessoas que estão no grupo dos suscetíveis vão direto para o grupo dos recuperados, sem precisar se infectar pela doença. Então, nesse caso, a gente não sobrecarrega os hospitais, a gente torna a pessoa lá no grupo dos recuperados, ela consegue voltar a atuar no mercado de trabalho, né, sem ter tantos problemas, e além disso, a gente consegue proteger a população com comorbidade, né, quanto mais pessoas estão no grupo dos recuperados, menos suscetíveis, quanto mais a população está imunizada, mais, né, menos casos a gente vai ter da doença e mais a gente vai estar atingindo os nossos objetivos. Então, aí, né, quando a pessoa está vacinada ou está recuperada, ela ajuda, né, ela forma uma barreira, né,
entre o infectado e o suscetível, né? Então, quem está aí de amarelinho, né, é um infectado, o azulzinho é um suscetível, e esse de verdinho é uma barreira, e ele não deixa o vírus se propagar. Além de tudo, você está protegendo outras pessoas que talvez também não possam receber aí a vacina, né? Tem pessoas, às vezes, com algumas certas doenças, que não podem receber a vacina. Então, no caso, a gente vacina para se proteger e para proteger outras pessoas também. E dessa forma, né, à medida que as pessoas, né, se recuperam, esse número de reprodução vai diminuindo. E no Brasil, né, a gente faz uma continha aqui, aproximadamente a gente precisa que 70% da população esteja vacinada para o RT ficar menor do que 1, né? Então, não necessariamente vacinada, né? Porque à medida que o tempo passa, a gente considerando, né, que a pessoa que está no grupo dos recuperados, ela já adquiriu imunidade, esse número de vacinados vai diminuir. Então, algumas pessoas estão chegando no grupo de recuperados por outros meios. Então, a gente tem aí, né, que à medida que o tempo passa, hoje esse número de necessidade de vacinados já diminuiu, mas mesmo assim, né, quem pode se vacinar, precisa se vacinar para continuar a gente atingir o número necessário para a gente conseguir a imunidade, a chamada imunidade de rebanho. Agora eu vou, esse, né, é o nosso trabalho, né, um dos nossos folders. A gente tem outros assuntos que a gente trabalha também, por exemplo, a gente fala um pouco sobre gráficos, né, que foi muito trabalhado gráficos apresentados nos jornais, alguma coisa sobre fake news também, que às vezes alguns gráficos, o visual do gráfico acaba enganando a gente. E deixo isso para vocês, deixo aqui para vocês também o link, né, do nosso trabalho no, no Instagram e no Facebook, tá bem? Para vocês poderem, e o nosso site também, que a gente tem divulgação de todos esses folders. Vou deixar também, agora, vou passar a palavra agora para os meus dois alunos, né, que eles estão me ajudando nesse projeto, e para falar um pouquinho, né, para vocês sobre o que é a extensão na universidade, as oportunidades que vocês têm na universidade, que a universidade dá, né, além, né, do ensino, porque muitas pessoas chegam na universidade achando que só vai estudar, se aprofundar naquele curso, mas além disso, a universidade dá muitas oportunidades. Então, vou passar a palavra para a Giovana. Giovana, se apresente, fale um pouquinho aí do seu trabalho, da sua atuação no projeto Matemática das Epidemias. Fica à vontade. Gente, boa tarde. Meu nome é Giovana, sou aluna bolsista do projeto Matemática das Epidemias. Tenho divulgado a importância da matemática no combate às pandemias e epidemias pelas redes sociais. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de estudar e desde sempre eu sabia já o que eu queria ser professora de matemática. Mas quando eu era menor, eu não fazia ideia de como que funcionava a universidade. Eu só pensava em fazer a faculdade e trabalhar depois na área. Quando eu cheguei no ensino médio, eu comecei a pensar como que seriam aí os 5 anos que são para a gente se formar na licenciatura, entre 4 e 5 anos. E comecei a pesquisar. E foi quando eu descobri o que, na verdade, que me chamou muito mais atenção do que fazer o curso em si, que eu gosto muito de matemática, mas me chamava muita atenção, eram esses projetos, onde a gente consegue estudar coisas que são do nosso interesse, mas não são de carga horária obrigatória. Então, o projeto de extensão, né, Matemática das Epidemias, é um projeto de extensão. Ele pega e literalmente estende os muros da universidade para a sociedade. A maioria dos projetos eles são de caráter assim, informativo, a gente tenta informar a população sobre algum assunto, levar algum aprendizado. Na maioria das vezes ele é retratado nas escolas, né, presencialmente, mas com a pandemia aí não tem como. Então, para participar do projeto de extensão, você procura algum professor responsável por algum projeto, né, igual eu fiz, entra em contato com ele e demonstra interesse no projeto, ou também, se às vezes você quer criar um projeto que não tenha, que nenhum professor tenha feito, você vai procurar um professor, conversar, desenvolver melhor a ideia e procurar o professor para ele ser coordenador do projeto. E além do projeto de extensão, a gente também tem outros projetos, como o PIBIC, que é um projeto de iniciação científica,
eles dão uma bolsa, né, para você fazer uma iniciação científica, você faz uma pesquisa científica sobre algum assunto, seja do seu interesse, que você queira pesquisar. Tem também o PIBID, que é para quem quer ser professor, que é a iniciação à docência, que também tem a bolsa. E a gente também tem a bolsa aí de intercâmbio, né? Eu não posso falar das outras universidades porque eu não tenho certeza, mas a UF oferece uma bolsa de intercâmbio onde você pode estudar por 6 meses aí em alguns países da Europa. E o projeto Matemática das Epidemias ele é muito interessante. Eu acho muito interessante, eu acho importante a gente entender sobre as coisas que a gente está envolvido. Quando a gente vai fazer o Enem, por exemplo, a gente tem que entender como é que funciona a prova, quantas questões tem, como que funciona o horário, o que pode ser feito, o que não pode. E a gente tem que entender sobre tudo na vida. A gente foi aí meio que obrigado a conviver com a pandemia. Ninguém queria isso, mas a gente tem que conviver. Então é importante a gente entender como é que funciona. E também é importante a gente entender por que as pessoas falam o que falam, né? Então, todo mundo falava para achatar a curva, mas por que tinha que achatar a curva? A gente precisa entender. A matemática prova por que a gente tem que achatar a curva. Ela mostra pra gente ali, com base em números, né, reais ali, a importância e mostra o que acontece também se a gente não fazer, não tomar as medidas sanitárias, a catástrofe que pode acontecer. É isso, então, eu de conselho para vocês, eu falo para vocês participarem de tudo que tiver de diferente nas universidades, façam um curso que vocês gostem e participem de tudo de diferente, esses projetos são muito interessantes, agrega muito conhecimento para a gente. Obrigada, Giovana. A Giovana está aí participando com a gente, né? Ela entrou como bolsista esse ano e ela tem ajudado bastante aí na divulgação. Os professores sozinhos não conseguem, né, fazer tudo na universidade. E a gente precisa, e precisar também, né, da atuação dos alunos. E é uma grande oportunidade de aprendizado também. Então, você também se coloca, né, na situação de quem está aí fazendo o projeto, executando o projeto, assume outras responsabilidades, além de tirar a nota na sua disciplina. Isso é muito importante, né? Gera muito crescimento aí. E, Rodrigo, agora passar a palavra para você falar um pouquinho da sua experiência. Tudo jóia, boa tarde. Meu nome é Rodrigo, estou no 6º período de Matemática e Licenciatura. Assim, eu também caí de paraquedas assim, na faculdade, digamos assim, na área de projetos. Eu não sabia como era antes de ingressar. Tive a oportunidade de ter o contato com projetos assim na área das ciências, desde o ensino médio, onde foi que eu aflorei mais essa questão de pesquisa, tentar entender, né, levantar questionamentos sobre determinados assuntos. Bom, na universidade eu tive a oportunidade de conhecer excelentes profissionais, professores que incentivaram, né, mostraram alguns caminhos que poderíamos seguir. Entretanto, pude participar de alguns projetos. Por exemplo, participei do GETSUB, que é um grupo de pesquisa sobre atividade política dentro da gestão escolar. Estou participando agora junto com a professora, com a Giovana e com o Lucas, desse projeto também, que a gente retrata muito sobre aplicações de matemáticas, né, no nosso cotidiano, para a gente entender alguns conceitos que acontecem e às vezes a gente questiona assim, por quê, como que isso está acontecendo, através de gráficos a gente consegue explicar, cálculos. Também participo do PIBI, que a Giovana já citou, que é iniciação à docência. A gente que está fazendo licenciatura é muito importante, porque vai dar aquela ênfase, né, que a gente precisa de sala de aula, aquele enfoque, né, maior, porque às vezes a gente fica preso tanto da universidade e a gente às vezes fica com a mente fechada. E quando a gente participa desses projetos de extensão que a faculdade proporciona, a gente consegue abrir, né, novos horizontes. Além da questão financeira. Eu, por exemplo, eu hoje moro em Santo Antônio de Pádua, mas eu sou de Cachoeiras de Macacu. E, no entanto, através dos auxílios, das bolsas que a própria universidade ela nos proporciona, eu consigo me manter aqui conciliando com o estudo, com outras atividades para fins de suprir, né, todas as necessidades financeiras, mas assim, a bolsa ajudou muito. Quando eu vim para cá, eu não sabia que não tinha dimensão, para ser sincero e falar algo que é muito pessoal meu,
quando era mais jovem, eu nunca soube que existia nem faculdade pública, até começar a ter uma maturidade maior, entrar no ensino fundamental e médio, entender que existia a possibilidade de estudar sem ter que pagar para isso. Então, assim, eu comecei a me dedicar, sou estudante de escola pública, a qual eu tive a oportunidade de hoje poder bater no peito e falar, sou estudante da UF, eu participo de projetos, a gente tenta divulgar a ciência, incentivar sempre o aluno e mostrar que não é porque ele é de um colégio público ou de um colégio privado que vai ter a diferença está no querer dele, que ele é capaz de alcançar tudo aquilo que ele almeja. Então fica aqui a nosso incentivo, a nossa torcida para vocês saibam que se precisar conversar com a gente, precisar de saber de algum relato de como que é estar dentro da universidade, se é muito complicado o dia a dia, tudo isso, porque a gente sabe que às vezes a pessoa fica, poxa, como que vai ser conciliar tudo? Então a gente está aqui para isso, para ajudar vocês entenderem alguns conceitos da matemática base do nosso cotidiano, mas também para entenderem o dia a dia e como que é ser um estudante universitário, principalmente em meio a todas as adversidades, seja financeiras, seja o que for, assim, que vai ser algo pessoal de cada um. Então, é isso e é só. Boa tarde. Obrigada, Rodrigo. Mais uma vez, obrigada, Giovana. Agradeço a todos também pela participação. E espero, né, sim, que cada pessoa, né, que tivesse que assistir essa palestra possa aí ver a importância da ciência na atuação na prática. Muitas pessoas se questionam, né, por que eu estudo, né, por que eu tenho que estudar matemática, tanta coisa que eu não vejo, mas tá aí, né, uma aplicabilidade da matemática, né, a gente passa, né, de uma matemática bem pura para uma matemática bem aplicada aí num passo pequeno e num momento tão importante, né, no caso como é o combate à pandemia, né. Então, mais uma vez, obrigado, e aí a gente por hoje encerra.